Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série de teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Eu estarei apresentando neste vídeo um argumento de Philip Goff, que é um argumento ontológico, um argumento de concebilidade a favor do ateísmo. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Na filosofia, nem sempre que a gente propõe um argumento é porque a gente defende esse argumento. Então essa é uma coisa interessante da gente pensar na filosofia, que é o uso de argumentos não para defender uma posição, mas para testar e refinar esses argumentos ou para abrir possibilidades de reflexões filosóficas. Então, nem sempre na filosofia que a gente lida com um argumento, a gente está defendendo a conclusão desse argumento. A gente faz na filosofia uma coisa que a gente pode chamar de um exercício dialético. Por vezes, nós usamos argumentos para testar se eles têm sentido, se eles não têm. Então, eu particularmente gosto de explorar argumentos na filosofia por essa questão dialética. Então, por isso que vocês não vão ver tanto aqui no meu canal vídeos defendendo posições. Porque eu gosto de trazer os argumentos para vocês conhecerem os argumentos, pensar críticas, pensar objeções. Então, não estou muito preocupado com a conclusão do argumento. Estou mais preocupado com o exercício dialético e com o exercício informativo. Então, a natureza do meu canal ela é sempre informativa e dialética. Então, vocês sabem que eu trago argumentos aqui para a gente explorar eles, não para que a gente chegue a alguma conclusão necessariamente. Você aí que me assiste pode chegar a alguma conclusão, claro. E o argumento que eu quero trazer hoje foi proposto assim, O Philip Goff, ele elaborou um argumento, não para defender o ateísmo, mas para explorar uma possibilidade de argumento. Então, esse argumento não representa necessariamente a posição do Philip Goff. Esse é um argumento dialético. E no canal, na série de teologia, a gente está considerando alguns argumentos, O último foi o problema do mal. E depois, porque o problema do mal é o principal argumento hoje a favor do ateísmo, mas agora eu vou trazer alguns outros argumentos a favor do ateísmo que são um pouco menos discutidos na literatura. E o primeiro argumento depois do problema do mal que eu gostaria de estar trazendo, é esse argumento ontológico da concebilidade proposto por Philip Goff. Como que esse argumento funciona? Primeiro a gente precisa pensar o que é concebilidade. Existe uma teoria chamada de racionalismo modal. De acordo com o racionalismo modal, nós podemos saber a priori se uma proposição representa uma possibilidade real ou o caráter modal de uma proposição, sem necessariamente verificar isso na experiência. O que isso quer dizer? O racionalismo modal ele vê uma proximidade entre concebilidade e possibilidade. Se algo é concebível, isso é um forte indicativo de que esse algo é possível. Então, o argumento da concebilidade é o argumento segundo o qual, se algo é concebível, algo é possível. No entanto, existem dois tipos de concebilidade. Existe uma concebilidade que a gente vai chamar de negativa, existe uma concebilidade que a gente vai chamar de positiva. O que é uma concebilidade negativa? É só você identificar que naquele conceito não tem contradição. Então, por exemplo, se eu penso a ideia de um dragão dourado, aí eu penso o contrário disso. Então vamos pensar o que seria o contrário de um dragão dourado, um dragão não dourado. E aí eu penso, alguma dessas proposições envolve uma contradição? Dragão não dourado, dragão dourado, há uma contradição nesses conceitos? Não. Eu consigo pensar tanto o dragão dourado quanto o seu contraditório como possibilidades. Então quando eu uso essa coisa da contradição para verificar a concebilidade de um conceito, ou seja, eu consigo conceber esse conceito sem encontrar nele uma contradição intrínseca ou interna, eu chamo isso de concebilidade negativa. Por concebilidade negativa, a gente pode eliminar a possibilidade modal de várias coisas. Por exemplo, um círculo quadrado. Eu não consigo conceber sem contradição um círculo quadrado, porque um círculo, por definição, ele não tem lados, e um quadrado, por definição, ele tem 4 lados. Então, um círculo quadrado é uma contradição nos próprios termos e, portanto, é inconcebível e, portanto, não é metafisicamente possível. Então, esse tipo de concebilidade negativa
a gente consegue saber o que é contraditório e, portanto, não é possível. No entanto, ela não é suficiente ainda para a gente dizer que alguma coisa é possível. No máximo, a gente poderia dizer que uma coisa não é possível. Para a gente dizer que uma coisa é possível, além dessa concebilidade lógica, nós teríamos que trabalhar com uma concebilidade positiva. Na concebilidade positiva, ela envolve mais do que pensar se há contradição ou não no conceito, mas pensar também cenários. Pensar cenários. E aí, pensar cenários é um pouco mais complexo, porque a gente vai ter que imaginar cenários. E conceber cenários é mais do que só imaginar, né? Porque a imaginação ela está limitada pelas sensações. Nós só conseguimos imaginar o que é sensorial. Existem coisas que não são sensoriais. Por exemplo, imaginar um átomo. Não tem como eu imaginar um átomo. Tem como eu conceber um átomo. Imaginar Deus. Não tem como eu imaginar Deus. Eu tenho como eu conceber Deus. Conceber a ideia de Deus. Não tem como eu imaginar até um círculo quadrado, literalmente, né? Eu posso imaginar só coisas que estão assim nos limites da sensibilidade. E aí aqui é importante, porque conceber cenários pode envolver um erro, pode envolver um gap entre ser metafisicamente possível e ser concebível. Vou dar um exemplo para vocês. Eu consigo conceber um cenário onde a água, né, é um elemento fundamental da realidade. Então vamos imaginar um cenário onde a água é o elemento fundamental da realidade. Eu consigo imaginar, eu consigo conceber esse cenário, só que tem um problema. Se eu conheço o conceito de água, que a água é um composto bioquímico, né, ou um composto químico entre hidrogênio e oxigênio, eu sei que isso não pode ser a substância mais fundamental da realidade. Porque a água é um composto de elementos e, portanto, ela não pode ser mais fundamental do que esses próprios elementos. Então, portanto, por definição, pelo que a gente, não necessariamente por definição, mas por aquilo que a gente entende que é a água, isso poderia causar um problema. Isso é um desafio para o racionalismo modal, porque a gente sabe o que é água por investigação empírica, mas não necessariamente é um problema, porque a gente pode ter um racionalismo modal um pouquinho mais refinado. Então, o racionalismo modal pode trabalhar com transparência de conceitos. O que seria essa ideia de transparência de conceitos? Para eu conceber um cenário como possível, não basta apenas ser concebível. Eu preciso ter transparência da natureza disso que está sendo concebido. Então, o conceito desse algo precisa ser transparente para mim. Então, por exemplo, se eu tenho o conceito de água e é transparente para mim, eu tenho clareza de que o conceito de água revela a natureza de algo como sendo composta de hidrogênio e oxigênio, e eu penso então hidrogênio e oxigênio, esse composto, eu sei que não é concebível uma realidade onde a água é o elemento mais fundamental. Então não é mera concebilidade que vai indicar possibilidade metafísica, né? A gente indica possibilidade metafísica quando a gente tem transparência da natureza daquilo que a gente está concebendo. E essa transparência ela vai ser dada, né, se a gente tiver um conceito que é claro. Então isso ainda é racionalismo modal, porque por mais que a gente, para entender o que é a natureza da água, isso envolve investigação empírica, a investigação empírica inclui notas no conceito de água, então notas empíricas no conceito de água, que faz com que a gente ainda esteja trabalhando no nível conceitual. E, portanto, num nível a priori, em certo sentido. Um nível que é mais em termos analíticos, né, de decomposição de um conceito. Então, por mais que a nota de um conceito, a característica de um conceito seja descoberta por experiência, quando eu incluo essa característica no conceito de água, e aí eu defino água como H2O, novamente eu estou raciocinando só em cima do conceito. Então, isso ainda continua um raciocínio a priori. O que vai ser importante para a gente, né? Concebilidade, então, é um indicativo de possibilidade metafísica quando eu tenho transparência do conceito, ou melhor, quando esse conceito, de maneira transparente, revela a natureza do que eu estou considerando. Então, por exemplo, né, o conceito de água revela a natureza de algo que é composto de hidrogênio, de oxigênio, e, portanto, se eu tenho transparência desse conceito, eu também sei que não é concebível uma realidade onde a água seja o elemento mais fundamental. E aí, o argumento do Philip Goff vai explorar a noção da consciência. E aí nós temos uma noção de Deus, que é uma noção de Deus como um ser consciente.
A noção de Deus como um ser de consciência é uma noção presente tanto no teísmo clássico quanto no teísmo neoclássico. Não todas as correntes do teísmo clássico vão trabalhar com uma ideia de consciência aplicada a Deus, mas algumas tradições pensam Deus como um ser necessário e que é essencialmente consciente. Então nós temos aqui dois elementos da natureza de Deus. Primeiro, Deus é um ser necessário e Deus é um ser essencialmente consciente. É com essa noção de Deus que o Philip Goff vai trabalhar. Ou seja, com a concepção de um Deus que é necessariamente existente e essencialmente consciente. Necessariamente existente, essencialmente consciente. E ele vai mostrar que essas duas coisas entram em conflito. Por quê? Vamos pensar aqui se é concebível um cenário onde não exista consciência. Você consegue conceber cenários onde não existe consciência? Eu consigo conceber. Nós podemos imaginar um mundo onde nunca surgiu seres conscientes. Nós podemos imaginar um mundo onde tudo seja físico. Aqui, claro, né, o Philip Goff está explorando bastante o argumento, porque o Philip Goff, né, ele também tem uma proximidade do panpsiquismo. Né? Mas sem tentar entrar nessa questão sobre se a consciência é ou não fundamental na realidade, nós poderíamos pensar assim, em algum mundo possível, a consciência poderia não existir. E aí a gente pode trabalhar primeiro com a questão da concebilidade negativa. Vamos pensar se a noção de não existir um ser consciente tem alguma contradição aí. Aparentemente não tem. Também nós conseguimos imaginar cenários, mundos possíveis, onde nunca surgiu um ser com consciência. Nós podemos imaginar universos, onde nunca existiu um ser com consciência. Só que o que a gente precisa pensar se essa concebilidade realmente é um indicativo de possibilidade metafísica. E a gente pode dizer que é somente se o conceito de consciência revelar de maneira transparente para nós a natureza da consciência, adotando aqui esse racionalismo modal mais refinado. Então vamos lá. Temos algumas razões para achar que o conceito de consciência é transparente? Acho que sim, né? Porque nós temos acesso direto, fenomenológico, aos nossos estados de consciência. Então, os nossos estados de consciência são transparentes para nós. Nós temos uma certa transparência a respeito desses estados de consciência. Então, nós conseguimos conceber a natureza da consciência por meio de um conceito de consciência. A partir, né, do acesso direto que nós temos aos nossos estados fenomenológicos. Por exemplo, nosso estado de dor, o nosso estado de alegria, o nosso estado de prazer. Então, o que nós temos aqui? É concebível um mundo possível onde não exista consciência. No entanto, nós dizemos que Deus é um ser necessário e, ao mesmo tempo, Deus é essencialmente consciente. Portanto, Deus, se ele é essencialmente consciente e, ao mesmo tempo, necessariamente existente, ele tem de existir em todos os mundos possíveis. Mas se Deus existe em todos os mundos possíveis, não pode haver um mundo onde não haja consciência. No entanto, nós vimos que, como concebilidade é um forte indicativo de possibilidade metafísica, nós temos um forte indicativo de que existe mundos possíveis onde não há consciência. Portanto, nós temos uma tensão, né? Se Deus é um ser necessário, então em todos os mundos possíveis deve haver consciência. No entanto, a concebilidade indica que há mundos possíveis onde não há consciência. Portanto, né, nós não temos boas bases para concluir que existe um Deus consciente. Porque para existir um Deus consciente, ele precisa ser metafisicamente necessário. Um Deus consciente não é metafisicamente necessário, pois há mundos possíveis onde não há consciência. Como eu disse para vocês, esse é um argumento que o Philip Goff só explora, ele não está necessariamente endossando o argumento. Igual eu aqui, eu estou apresentando o argumento, não quer dizer que eu estou endossando o argumento. E o que é importante para a gente dizer, né, é que esse argumento não necessariamente, mesmo se tiver sucesso, provaria o ateísmo, porque talvez você pudesse pensar que existe um Deus que é necessário, mas que não é essencialmente consciente. Então uma possibilidade que ficaria para a gente é negar que Deus seja essencialmente consciente. Talvez esse argumento levasse a gente a negar que Deus seja essencialmente consciente. Mas para quem é ateu, talvez o ateu possa refinar esse argumento. Talvez o ateu possa tentar mostrar que a noção de Deus envolve consciência. E se a noção de Deus realmente envolver consciência, isso vai entrar em tensão com o fato de que parece ser metafisicamente possível um mundo onde não há consciência.
E se for metafisicamente possível um mundo onde não há consciência, talvez isso seja um indicativo de que não exista um Deus necessário. Ou um Deus, né, que seja essencialmente consciente e ao mesmo tempo necessariamente existente. Esse é um argumento um pouco mais difícil, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí nos seus comentários a sua opinião sobre esse argumento. Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. E na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você deseje fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais!